Olá, vamos falar hoje sobre um assunto que está no nosso dia a dia, mas que muita gente não entende a fundo: o ato ilícito. Pode até soar como um termo de advogado, sabe? Mas, na verdade, ele está por trás de quase toda a situação onde a ação de uma pessoa acaba causando um prejuízo para outra. Uma batida de carro, uma ofensa na internet, o que a lei diz sobre tudo isso? É o que a gente vai descobrir agora. Imagina só a cena. Alguém bate no seu carro. Ou então a obra do vizinho começa a dar uma rachadura na sua parede. Ou pior, uma fake news prejudica sua reputação. A primeira coisa que vem na cabeça é essa pergunta, né? E agora? Pois é, entender o que a lei chama de ato ilícito é o primeiro e mais importante passo para achar essa resposta. Então, o que é exatamente um ato ilícito? A definição da lei é essa aqui. E olha, vale a pena prestar atenção em cada palavrinha. É um comportamento voluntário, que quebra uma regra, ou seja, um dever jurídico, e o ponto-chave, que causa um dano a outra pessoa. Não é só sobre causar um prejuízo qualquer, é sobre fazer isso violando uma obrigação que todos nós temos perante a lei. Certo. Para a gente entender isso melhor, vamos quebrar o conceito em parte. O que a lei olha, de verdade, para dizer que uma ação foi contrária ao direito? Bom, o ponto de partida é até bem simples. A primeira coisa que se faz é olhar para a ação da pessoa, ou até para a falta de ação, a omissão, e comparar com as regras do jogo, com o que o nosso sistema de leis permite ou proíbe. Se a conduta vai contra essas regras, pronto, ela é considerada ilícita. É um primeiro filtro bem objetivo, focado só no ato em si. Agora, é aqui que a coisa começa a ficar bem mais interessante. O nosso Código Civil de 2002 ele não trata o ato ilícito como uma coisa só, ou um bloco único. Na verdade, ele nos apresenta dois tipos fundamentais. E é exatamente aqui que o conceito se aprofunda e fica fascinante. Vamos explorar essas duas espécies de atos ilícitos. Elas podem até parecer a mesma coisa, mas na prática têm diferenças cruciais. De um lado, a gente tem o ato ilícito subjetivo. Esse é o clássico, aquele que depende da famosa culpa, ou seja, da negligência, da imprudência de quem agiu. Do outro lado, temos o ato ilícito objetivo. Essa já é uma ideia mais moderna, que não foca na intenção, mas sim no resultado do ato, especialmente quando alguém abusa de um direito que em tese possui. O ato ilícito subjetivo, lá do artigo 186, é como se fosse uma receita, sabe? Com 3 ingredientes obrigatórios. Primeiro, precisa de uma ação ou omissão voluntária. Segundo, a culpa, que é a falta de cuidado. E terceiro, claro, o dano, o prejuízo concreto que outra pessoa sofreu. Se faltar qualquer um desses 3, a gente não tem o ato ilícito clássico. Resumindo, esse é o tipo de ato que a maioria das pessoas já pensa quando escuta a palavra ilegal. É uma quebra direta, clara, de uma norma, de um dever que a lei impõe para todo mundo. É o preto no branco. Agora, vamos para o conceito que é mais sutil e, na minha opinião, um dos mais interessantes do direito: o ato ilícito objetivo, mais conhecido como abuso de direito. Aqui, a história é outra. Essa metáfora aqui é simplesmente brilhante para a gente entender a diferença. Pensa assim, o ato ilícito clássico quebra a letra da lei, o texto escrito, o corpo. Já o abuso de direito, ele viola o espírito, a finalidade, a alma por trás daquela lei. E aqui está o paradoxo, o pulo do gato. Alguém pode estar exercendo um direito que a lei de fato garante, mas faz isso de um jeito que vai contra a boa-fé, os bons costumes ou propósito social para qual aquele direito foi criado. A origem do ato é legal, mas o jeito de exercê-lo se torna disfuncional e, por isso, ilícito. Esse quadro resume perfeitamente a história. O ato do artigo 186 fala de ilegalidade e o seu coração é a culpa. Já o do artigo 187 fala de ilegitimidade e o elemento central é o exercício disfuncional de um direito. A violação não é frontal à lei, mas sim um desvio do propósito dela. Ok. E quando a gente acha que entendeu tudo, a lei vem e nos apresenta uma reviravolta daquelas. E se um ato causa um dano, mas a própria lei diz que ele foi justificado? Pois é, isso muda tudo. O artigo 188 do Código Civil lista exatamente essas situações. São as chamadas excludentes de ilicitude. Basicamente, são casos em que um ato, mesmo causando dano, não é considerado ilícito. Os exemplos clássicos são agir em legítima defesa, do exercício regular de um direito ou em estado de necessidade para evitar um perigo maior. Essa é a pergunta de $1 milhão. Se a lei diz que a ação foi correta, foi justificada,
A pessoa que sofreu o dano simplesmente fica no prejuízo? A resposta, olha, não é nada óbvia. Então vamos explorar essa aparente contradição. Porque sim, é totalmente possível que um ato seja considerado lícito pela lei, mas, ainda assim, gere a obrigação de reparar o dano que ele causou. Para ilustrar isso, vamos montar um cenário bem prático. Pensa num motorista dirigindo com cuidado, tudo certinho. De repente, uma criança entra correndo na frente do carro. Do nada. Para não atingir a criança, o motorista, num reflexo, faz uma manobra brusca. A manobra funciona, a criança é salva. Só que o carro desse motorista acaba batendo em outro veículo que estava parado corretamente ali na rua. A ação do motorista foi justificada, um claro estado de necessidade. Mas e o dono do carro estacionado que não tinha absolutamente nada a ver com a história? E aqui está a resposta da lei. A responsabilidade vai depender de quem é a vítima do dano. Se o prejuízo foi causado à pessoa que criou o perigo, aí não há dever de indenizar. Agora, se a vítima é um terceiro inocente, como o dono do carro estacionado, o dever de reparar o dano existe, mesmo que o ato tenha sido considerado lícito. Então, este é o ponto fundamental para a gente levar dessa análise toda. Uma coisa é a lei dizer que uma conduta não foi ilícita por causa das circunstâncias. Outra coisa, bem diferente, é dizer quem deve arcar com o prejuízo no final. A ausência de ilicitude não é um passe livre para não indenizar um terceiro que não teve culpa nenhuma. E tudo isso nos traz de volta à grande questão, especialmente sobre o abuso de direito. Onde é que termina o exercício legítimo de um direito e onde começa o abuso? A lei não dá uma régua exata. Essa linha, que é muito tênue, é definida no dia a dia, caso a caso. Isso nos lembra que o direito não é só um conjunto de regras frias, mas uma busca constante por equilíbrio. O equilíbrio entre a liberdade de um e o prejuízo de outro. No fim das contas, é uma busca por justiça.